E aí as características desse Deus, que é presente e mediador, se apresenta de que maneira? Cadê o Cláudio? Passa, por favor, Cláudio. Embora Deus haja em favor de todos, Ele também tem um modo muito específico para agir na vida de cada um. Passa, por favor, Cláudio. Desse modo, entendemos que Deus age com equidade, de acordo com necessidades específicas. E o que seria isso? Passa, por favor. Significa dizer que Deus atende de modo específico a necessidade de cada ser humano. Quando eu digo que Deus é presente e mediador, e que Ele nos dá, que Ele concede, Ele concede para atender as nossas necessidades. Só que Ele não atende as nossas necessidades de um modo geral, mas Ele atende as nossas necessidades de forma específica. Passa, por favor, Cláudio. Essa imagem é muito característica para poder saber o que é a diferença entre igualdade e a diferença entre equidade. Quando eu digo que Deus atende somente de maneira igual às nossas necessidades, é esse primeiro quadrinho aqui. Ele dá um caixote do mesmo tamanho para todas as pessoas, para as 3 pessoas ali específicas, né? Agora, quando eu digo que Deus Ele trata de forma específica cada necessidade, Deus ele é equânime. Deus ele trata com equidade, porque Ele dá a cada um aquilo que cada um necessita. Você vê que tem um que não precisa de caixote, porque ele consegue ver, o outro precisa só de um e o outro precisa de 2 caixotes. É assim que Deus faz. Deus ele se apresenta a nós, Ele está presente, Ele não está somente presente, Ele conhece a nossa necessidade e de forma equânime, Ele atende a necessidade específica de cada um de nós. Passa, por favor, Cláudio. Essa outra imagem também é muito interessante. Lá em cima é a igualdade. A bicicleta é igual para todo mundo, mas embaixo a equidade. Deus dando a cada um daquilo que cada um necessita. Isso é muito interessante porque quando a gente vai ver Isaías falando aqui, porque foi dado a nós, porque nasceu a nós, mostra exatamente esse Deus presente e esse Deus mediador. Que primeira característica desse Deus, que Ele não trata todo mundo de igual modo, Ele trata todo mundo de forma específica, segundo a necessidade de cada um, né? Nós somos diferentes, e porque somos diferentes, Deus age de maneira diferente. Não sei se todos já perceberam, mas Deus, nos evangelhos, cura alguns cegos. E de que maneira Jesus cura os cegos? De forma igual? Não. Jesus cura de forma equânime. Cada situação de um cego, ele tem um método diferente para agir. Ele age de forma específica. Uma segunda característica desse Deus presente e mediador, esse verso é muito característico para mostrar a equidade de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando esse texto diz que Jesus, Deus, por meio de Cristo, suprirá todas as necessidades, ele está dizendo aqui de forma específica, ele atende a necessidade de cada um, de acordo com o que cada um precisa. Deus vai agir em nossas vidas. Uma segunda característica de Deus é a autoridade. Passa, por favor, Cláudio. Diante da necessidade do ser humano, somente Deus teria autoridade para suprir. Ninguém mais pode suprir as necessidades do ser humano a não ser Deus. Mas aí você vai me perguntar assim, André, se passar aqui uma pessoa em situação de rua, precisando de alimento, e a gente vai suprir essa necessidade dessa pessoa dando um prato de comida, a gente não pode suprir a necessidade dessa pessoa? Sim. Mas existem necessidades que somente Deus tem autoridade para suprir. Passa, por favor, Cláudio. O ser humano tem muitas necessidades, no entanto, a principal necessidade humana é a presença de Deus. Porque essa pessoa que passar aqui na frente,
que precisa desse alimento porque está com fome, a gente vai suprir. Mas daqui a algumas horas, esse alimento ele vai se esvaziar do seu estômago e ele vai ter o quê? A necessidade novamente de ter suprido essa necessidade. Então sempre essa pessoa vai o quê? Recorrer novamente a solicitar que possa a sua necessidade ser suprida. Então, nós como seres humanos podemos suprir a necessidade de outro ser humano? Podemos. Mas quem pode suprir de forma eterna é somente Deus. Nós podemos fazer, sim, suprir a necessidade do outro, mas de forma momentânea. Mas em Deus, nós temos todas as nossas necessidades supridas eternamente. E por que eu digo isso? Faça por favor, Cláudio. Porque existe uma necessidade. Deus tem todas as necessidades segundo a sua vontade, sobretudo a necessidade espiritual. Essa é a principal necessidade. Um dia nós estávamos atolados num charco de lama, no pecado, pessoas sem luz, pessoas sem Deus. E Deus nos resgatou desse lugar, nos chamou para a sua maravilhosa luz. Porque só Deus podia suprir essas necessidades, ninguém mais poderia tirar a gente daquele lugar. Só Deus poderia tirar. E é essa necessidade que Deus aqui nesse texto de Isaías, Ele está dando a nós. Nasceu um menino para nós. Ele nos deu. Esse Deus presente, mediador, Ele está dizendo, olha, vocês podem até, por outras pessoas, ter suas necessidades supridas de forma momentânea, mas somente eu, ao nascer esse menino, eu dou esse menino para vocês, vou suprir a principal necessidade do ser humano. Qual é? A necessidade espiritual. Passa por favor, Cláudio. E nenhum outro há salvação, porque tem também debaixo do céu nenhum outro nome há. Passa por favor, Cláudio. Dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Muitas pessoas têm muitas necessidades. Deus quer suprir todas essas nossas necessidades, mas a principal necessidade do ser humano qual é? A salvação. Essa é a principal necessidade do ser humano. Essa é a necessidade que Isaías 9:6 está deixando muito claro que a gente precisa. Nasceu a nós, foi dado a nós para que essa necessidade pudesse ser suprida. Qual necessidade? A salvação. E o que é a salvação? A salvação nada mais é do que um homem, longe de Deus, possa novamente estar próximo a Deus, possa estar perto de Deus, possa se reconectar a Deus, se reencontrar com Deus, porque lá atrás, em Gênesis, o homem fez uma escolha de não estar perto de Deus. Ele escolheu pecar, ele escolheu não fazer a vontade de Deus. Mas somente Deus tem autoridade, assim como Ele atende às nossas necessidades específicas, mas somente Deus tem autoridade para fazer o quê? Atender a nossa principal demanda, nossa principal necessidade, que é a salvação, que é estar próximo de Deus. Passa por favor, Cláudio. Como eu falei, uma breve reflexão, a gente já vai concluir. Esse Deus presente, mediador, caracterizado pela equidade, pela autoridade, Ele proporcionou a todos, sem exceção. Passa por favor, Cláudio. Por sua graça, o seu Filho Jesus Cristo, para atender a nossa necessidade principal. Como tem sido pregado aqui em dezembro, Ele identificou a nossa necessidade. Deus sabia que a gente tinha necessidade física. Deus sabia que a gente tinha necessidades psíquicas. Deus sabia que a gente tinha um monte de necessidade. Se a gente for elencar aqui, qual é a necessidade que o ser humano tem? Quando ele nasce, ele precisa de cuidado dos pais. O ser humano precisa de calor, precisa de afago,
precisa de um abraço, precisa de acolhida. O ser humano tem muitas necessidades. O ser humano precisa ser amado. O ser humano precisa viver em família. O ser humano precisa viver em sociedade. O ser humano, ele precisa estudar. Ele precisa conviver, ele precisa trabalhar, ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa se divertir. Tudo isso são necessidades humanas básicas. E Deus, ele supre todas essas necessidades a nós. Mas a principal necessidade que Ele quer suprir para o ser humano, e é isso que a gente precisa destacar, e é isso que Isaías está dizendo aqui, Ele nasceu a nós, Ele foi dado a nós, não para suprir todas essas outras necessidades que a gente precisa diariamente, mas principalmente para suprir a nossa necessidade principal. Jesus Cristo foi aquele que nos uniu novamente com Deus, porque a necessidade principal do ser humano é novamente ter comunhão com Deus. Isso é Natal. Muitos identificam o Natal, e de maneira não errada, identificam o Natal como troca de presentes. E não está errado, porque na verdade o Natal é um grande presente dado por Deus ao ser humano para suprir a sua principal necessidade. Qual é? Estar próximo de Deus, viver com Deus, estar conectado ao Senhor. Passa por favor, Cláudio. E aí tem a comunhão com Deus, que é a vida eterna. Hoje, pela escola dominical, que teve presente, a gente falou muito sobre isso. A vida na terra, ela é passageira. O profeta vai dizer, é como uma fumaça, que agora você vê, mas daqui a pouco se esvai e some. Essa é a vida. A Bíblia em todo momento vai mostrar isso. A vida é passageira. Nós aqui não somos cidadãos daqui terreno, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos, enquanto estivermos aqui, somos peregrinos. Aqui é somente uma passagem. O nosso principal objetivo deve ser a vida eterna. A gente deve buscar viver com o Senhor eternamente. E isso a gente faz aqui aceitando a Jesus, aceitando esse presente, que foi um grande presente de Natal de Deus. Isso é o Natal. A gente deve viver o Natal só em dezembro, dia 24 para 25. A gente deve viver o Natal diariamente. E a gente precisa apresentar esse Natal todo dia. Que esse presente de Deus dado a cada um de nós, para que a gente pudesse ter a nossa necessidade suprida, nossa principal necessidade suprida, que é estar presente com Deus. Passa por favor, Cláudia. Essa imagem é muito significativa, porque ela mostra exatamente isso. E aí, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta, versículo, vai dizer, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ele faz exatamente isso. Ele pega de um lado o homem e de outro lado Deus e une. Cristo é esse mediador. E é muito interessante, porque quando eu digo que Deus ele é presente e mediador, é muito característico, porque Deus ele é presente, Ele conhece a nossa necessidade e Ele é mediador, porque Ele se coloca no meio para poder resolver o nosso principal problema. Qual é o principal problema do ser humano? Porque um dia pecou, está afastado de Deus. Paulo vai dizer isso, porque o homem pecou e destituído está da glória de Deus. Mas esse Deus que está presente e é mediador, Ele vai fazer o quê? Unir novamente. Vai suprir essa nossa principal necessidade. Esse é, de fato, o Natal. Natal é esse presente de Deus chamado Jesus Cristo, que foi dado a cada um de nós por meio da sua graça, para suprir essa nossa principal necessidade, que é a comunhão com Deus, que é viver a vida eterna. Passa, por favor, Cláudio. Portanto, o Natal é a expressão palpável, visível e inegável
do amor de Deus para com toda a humanidade. O pastor mais cedo falou aqui, não tem como negar, porque o amor é atitude. Amor não é simplesmente um sentimento, mas é atitude. E como Deus mostra esse amor para cada um de nós, Ele toma uma atitude que é palpável, uma atitude que é visível. E esse amor está personificado em quem? Em Cristo Jesus, que é o verdadeiro Natal, que é o que a gente vai semana que vem cantar na cantada, ensinar aqui. Esse é o verdadeiro Natal, esse Deus que é presente e mediador. É um Deus que não é somente presente, mas Ele interveio para salvar a cada um de nós da nossa principal necessidade, que é entender que a gente precisa de Deus, e a gente não consegue, a gente por nosso mérito próprio não chegaria a se reconectar com Deus, a ter novamente acesso a Deus, mas somente há um mediador. E o nome desse mediador é Cristo Jesus, nosso Salvador. E a gente precisa reconhecer isso. E além de reconhecer, a gente precisa dizer para outras pessoas: olha, a vida aqui na terra, ela é passageira. A gente tem muitas necessidades, mas a nossa principal necessidade é estar em comunhão com Deus. E a gente só consegue estar em comunhão com Deus quando recebe Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo que esse Deus está presente, Ele é mediador e está suprindo as nossas necessidades. Amém? Amém. A mensagem de Natal